Olá, tudo bem? Meu nome é Satiel e hoje estou trazendo mais uma pequena mensagem vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, estarei aqui trazendo um vídeo, uma mensagem referente à Páscoa, dizendo qual é o verdadeiro significado da Páscoa, tá certo? E peço que, se você gostar desse vídeo, peço o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o botão de notificações para quando postar um vídeo novo você ser notificado, tá certo? Bom, eu quero começar esse vídeo lendo um texto bíblico que é um dos textos mais marcantes e um dos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, que se encontra em Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 7. Mateus capítulo 28, do versículo 1 até o versículo de número 7, que vai dizer assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e ficaram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele já não está mais aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Páscoa ela é uma data muito especial, pois nós cristãos celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E para poder eu chegar a falar deste texto que nós acabamos de ver aqui, eu preciso voltar um pouco no tempo para que você possa entender a origem da Páscoa. Há muito tempo atrás, no tempo de Moisés, o povo hebreu, o povo de Israel, tinha sido escravizados pelos egípcios. Mas Deus tinha prometido ao povo que iria os libertar da escravidão. Então Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito e fez muitos milagres. Mas o faraó não libertou o povo. Por isso, o Senhor Deus decidiu enviar a última praga, que foi a praga mais terrível de todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Mas para os israelitas, seria uma noite de livramento. Para poder fazer a distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do filho mais velho e colocou o sangue do cordeiro à volta da porta da casa, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse nas portas dos israelitas o sangue do cordeiro, E assim o anjo passasse por cima das casas sem matar ninguém, E os israelitas, eles assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque eles não tinham tempo para poder fazer um pão levedado. E assim todos os israelitas comeram com pressa, com tudo preparado para partir, pois Deus já tinha avisado que eles precisavam estar prontos. Ainda nesta noite seriam livres. E o filho do faraó também morreu nessa noite. Então assim faraó permitiu que os israelitas fossem embora. Eles saíram do Egito vitoriosos, sem uma única batalha. Esse foi um dia de julgamento para o Egito, mas também foi um dia de salvação para o povo de Deus. E para poder lembrar esse dia, Deus instituiu a festa da Páscoa, que significa passagem, porque o anjo da morte passou pelas casas no Egito naquela noite.
E os israelitas sacrificaram um cordeiro para poder salvar suas famílias. E o Senhor Deus, ele sacrificou o seu próprio filho para poder salvar a humanidade. Glória a Deus. Mas você pode até me perguntar, mas Salatiel, por que salvar a humanidade? Por que Deus enviou o seu único filho? Lá em João 3, versículo 16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha vida eterna. Então Deus enviou seu único filho na terra. Jesus, ele veio como ser humano, né? Jesus nasceu, ele cresceu. E Jesus passou por 3 longos anos por essa terra, pregando a palavra do Senhor. E Jesus, ele passou por essa terra, passou por situações que eu e você passamos todos os dias. Jesus passou por momentos de aflição, Jesus passou por dificuldades, passou fome, enfim. E a morte de Jesus foi antecedida da última ceia, ou seja, da celebração da Páscoa judaica. E essa última ceia aconteceu em uma sexta-feira, que hoje nós conhecemos como a Sexta-feira Santa, né? E assim Jesus foi condenado à morte, sendo crucificado. Jesus, ele sofreu uma dor que nenhum ser humano seria capaz de sofrer, porque Jesus usou uma coroa de espinho. Jesus levou chicotadas em seu corpo, e em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar. Em nenhum momento ele abriu sua boca para poder... Ele não falou nada, porque Jesus foi levado como um cordeiro ao matadouro, sem falar nada. E Jesus, além de tudo isso, Jesus foi condenado a ser crucificado. E Jesus, ele carregou aquela cruz pesada, e sobre Jesus foi lançado os nossos pecados, as nossas iniquidades, né? E esse era o plano de Deus para a humanidade. Como eu disse no versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. E assim Jesus foi crucificado naquela cruz, morreu naquela cruz, por amor de mim e você. Jesus, ele morreu naquela cruz porque ele nos amou. Ele morreu naquela cruz para poder perdoar os nossos pecados, para poder nos libertar da morte eterna. É por isso que Jesus, ele morreu na cruz, para poder salvar eu e você dos nossos pecados. E aconteceu que Jesus, aqui nesse texto que lemos, né? Depois que Jesus morreu numa sexta-feira, Jesus passou 3 dias morto. Mas ao terceiro dia, logo cedo, num domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Glória a Deus. É como lemos aqui esse texto, que ele vai dizer aqui no primeiro versículo: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra. E aquele anjo sentou sobre a pedra. E o aspecto daquele anjo era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas que ficavam ali vigiando o túmulo, quando os guardas viram aquele anjo do Senhor, eles tremeram, ficaram com medo, e assim acredito que acabaram fugindo ou desmaiando naquele momento. E aquele anjo do Senhor, quando avistou aquelas mulheres que tinham ido ver Jesus, aquele anjo ele disse para aquelas mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que vocês vieram ver Jesus que foi crucificado. E aquele anjo ele disse:
aqui no versículo 6, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus, ele não está mais morto, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Glória a Deus, irmão, isso aqui é lindo. Eu fico emocionado quando eu leio esse texto. Eu fico emocionado, irmãos. Eu fico emocionado. Me perdoem. Eu fico emocionado quando eu leio um texto desse porque Jesus é maravilhoso. Eu não tenho palavras para expressar o quanto Jesus é maravilhoso, né? E assim hoje celebramos a Páscoa, porque a Páscoa ela significa a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, né? Jesus venceu a morte e agora Jesus nos oferece a salvação. E todos que creem em Jesus como seu Salvador têm os seus pecados perdoados e recebem uma vida nova como filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, o verdadeiro significado dessa data tão especial, dessa data que nós conhecemos como Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é a morte, é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, porque Jesus Cristo nos libertou do pecado. Jesus, a partir do momento que ele morre, ele vence a morte e ao terceiro dia ele ressuscita, e assim nos dando acesso ao perdão de Deus, nos dando acesso à salvação eterna. Glória a Deus. E irmãos, e Jesus hoje, ele não está mais morto, mas Jesus Cristo vive, porque ele já ressuscitou. Glória a Deus. Jesus passou por tudo aquilo, passou por todo aquele sofrimento, por amor a mim e por amor a você, porque ele carregou sobre ele os nossos pecados. Ele carregou sobre ele o nosso castigo. Mas Jesus Cristo, ele venceu a morte por nós, por amor de nós. E nesse momento, eu queria fazer um convite. Você que talvez seja o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal. Talvez você não é evangélico, talvez você já foi da igreja, mas por algum motivo se afastou da casa de Deus. E por algum motivo você se sentiu tocado com esse vídeo, com essa mensagem. Talvez o Espírito Santo tenha tocado você assistindo esse meu vídeo. E talvez você queira conhecer este Jesus, talvez você queira ter um encontro com este Jesus, para poder você ser eleito como filho de Deus. Eu quero, nesse momento, te fazer um convite de você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A escolha é sua. Eu vou lhe dar 3 minutos para poder você pensar, refletir. Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E lembre-se, Jesus Cristo não está mais morto, porque ele já ressuscitou. Glória a Deus. Então eu te darei 3 minutos para poder você pensar, refletir. Se você deseja também aceitar a este Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Fico feliz por você ter tomado a decisão mais importante e a mais especial da sua vida.
peço que você repita essa oração comigo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido para me salvar, por ter carregado os meus pecados, por ter me libertado da condenação eterna. Senhor, me perdoa, pois eu reconheço que eu sou pecador. E nesse momento, eu quero lhe entregar a minha vida e lhe aceitar como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver no teu reino para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus parabéns por você ter tomado essa decisão, por você ter escolhido a decisão mais importante da sua vida, que foi de aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Glória a Deus. Agora eu recomendo você procurar uma igreja evangélica, você falar com o pastor e dizer que você deseja se congregar naquela igreja. E assim você cada vez mais vai aprendendo, né, e crescendo na graça de Deus. Quero desde já agradecer a todos que assistiram esse meu vídeo até aqui. Obrigado. Que Deus possa ricamente abençoar cada um. Essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa ter também aprendido o verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha gostado. E que Deus abençoe ricamente a cada um. E amém.